Então, pessoal, bem-vindos de volta. Esse bloco de aulas ficou até um pouco mais extenso do que eu tinha programado, mas a gente entra no nosso quinta e última parte desse bloco de aulas, tudo bem? Então vamos lá, estamos falando da juridicidade ambiental, ainda seguindo o texto do professor Canottilli. E ele vai falar que, pessoal, essa responsabilidade da sustentabilidade, ela precisa ser uma responsabilidade de longa duração. Nós não podemos permitir simplesmente que a sustentabilidade seja algo de novo da moda, de novo dos próximos 2, 3, 10 anos. Não. Nós temos que entender que a sustentabilidade ela deve acontecer a longo prazo, inclusive para alcançar as futuras gerações. Mas para isso, nós temos que adotar pelo menos 4 princípios básicos, 4 princípios apontados pelo professor Canottilli. Entre eles, pessoal, o princípio do próprio desenvolvimento sustentável. Ah, professor, mas o desenvolvimento sustentável não já está ultrapassado? Pessoal, o desenvolvimento sustentável é uma parte importante da sustentabilidade. Pelo menos 3 das suas dimensões já estavam contempladas aqui. Apenas a gente tem que lembrar que o crescimento econômico não é o maior objetivo. É um dos objetivos que deve estar sempre, deve ser sempre trabalhado harmonicamente com as demais dimensões. Além disso, o princípio do desenvolvimento sustentável já está consolidado e arraigado no direito ambiental mundo afora. Então, trazer aquilo que a gente já tem de experiências benéficas com o desenvolvimento sustentável é um ganho para todos nós. Além do mais, um aproveitamento racional dos recursos. Ok, os recursos que estão à nossa disposição não estão longe do ser humano, nós não devemos abdicar, abrir mão do desenvolvimento que nós já temos. Agora, a ideia é que a gente use os recursos, sejam eles renováveis ou não, que estão à nossa disposição, com sabedoria, com moderação, se são renováveis dentro daquele paradigma da possibilidade de regeneração, de recuperação. Se é algo que não é renovável, que eu possa utilizar os ganhos advindos com aquele recurso para incentivar novas tecnologias, novas formas de agir que possam se perpetuar depois que aquele recurso não renovável se torne escasso, se torne extinto. Tudo bem? Além disso, uma salvaguarda da capacidade de renovação e estabilidade ecológica, que não deixa de ser um desdobramento das outras duas frases. Então, se eu vou utilizar um recurso natural, um recurso ambiental de maneira racional, tem que ser permitindo sua renovação, e aquilo que não seja renovável, que seja retirado dentro daquele equilíbrio ecológico que eu já suscitei para vocês. Além disso, a chamada solidariedade intergeracional. Então, eu tenho que lembrar que o meu desenvolvimento atual não pode comprometer o desenvolvimento para mim mesmo no futuro, e também muito menos para aquelas futuras gerações que sequer estão aqui para defender seus interesses. Nós temos que lembrar ainda, pessoal, enquanto princípios que devem ser lembrados diante de uma responsabilidade de longa duração, dessa justiça ambiental, é a questão dos princípios da prevenção e da precaução. Nós temos que começar a agir antes, nós temos que nos preparar para os resultados daquilo que nós estamos fazendo. Aquela história do mundo que eu contei para vocês, então o ser humano está sempre causando novos problemas no intuito de corrigir problemas do passado. E aí nós temos sempre que estar apagando um incêndio, e isso atrapalha demais a gente. Já tem um ditado popular muito antigo que diz: é muito mais barato prevenir do que remediar. Então, nós devemos sempre agir com cuidado. Naquilo que nós já temos certeza científica, prevenção. Então, vamos evitar aqueles danos que já se foram, ou já se fazem concretos mundo afora. Então, se eu sei que agir de determinada maneira vai trazer uma situação de perigo, de risco, de dano, então eu evito fazer daquela maneira. Eu vou procurar novas situações mais sustentáveis. Além disso, naquelas situações em que nós ainda não temos a certeza científica, principalmente diante dos avanços da nossa ciência, nós temos que tomar as medidas suficientes para fazer testes antes, para que o risco ele seja minimizado. É claro que nós vamos ter que sempre estar assumindo riscos das nossas condutas,
Mas a gente tem que ter sempre um plano de contingência. A gente tem sempre que pensar que o risco ele não pode ser maior do que o benefício. Além disso, pessoal, nós temos um núcleo mínimo de proteção. O núcleo mínimo a ser protegido com isso é tudo que for essencial à sadia qualidade de vida. É esse equilíbrio ecológico, é o mínimo que a gente pode defender. O que a gente puder trazer a mais, ótimo, mas nosso primeiro fronte de combate é permitir a manutenção de uma sadia qualidade de vida para presentes e futuras gerações. E nesse sentido, pessoal, nós temos que fazer sempre a escolha por aquelas opções menos gravosas. Como eu falei para vocês, por mais que se critique ainda a sustentabilidade por não ter soluções que sejam 100% sustentáveis e replicáveis, mas há de convir que muito do que nós temos hoje de tecnologia é bem mais limpo, é bem mais seguro do que algumas outras tecnologias que nós usávamos 20, 30, 40 anos atrás. Então, a ideia é sempre que nós tivermos mais de uma opção, nós escolhermos a opção menos gravosa. Então, isso já é bem simples na economia. Se vocês vão fazer um voo e a companhia aérea lhe dá 4, 5 opções, você vai escolher aquela opção que um menor preço e um menor gasto do seu tempo, com menos conexões. Então, aquilo que seja mais eficiente no custo e no benefício. Então, se eu tenho mais de uma opção, é necessário que eu faça sempre a opção pela opção menos gravosa, aquela que vai trazer menos riscos ao meio ambiente. E nesse princípio do risco ambiental proporcional, eu lembro a vocês que é o seguinte: primeiro, o medo não pode servir de empecilho ao desenvolvimento. Não é porque nós achamos que o que a ciência produziu até agora sempre nos trouxe riscos, sempre nos trouxe algum tipo de prejuízo, que nós vamos abdicar da ciência e do desenvolvimento tecnológico. Isso não pode acontecer. A gente quer viver melhor amanhã do que a gente viveu hoje. E novas tecnologias, novas maneiras de ver o mundo, novas maneiras de agir são necessárias. Então nós precisamos abrir margem para o novo, e esse novo sempre vai vir carregado de riscos. Agora, nós temos que sempre equilibrar, sempre ser proporcionais entre o risco e o benefício. Então, o risco é mais provável quanto maior o efeito danoso. Então, se, por exemplo, uma produção de uma energia dita limpa, independente pelo menos do petróleo, que é a energia nuclear, olha, o risco de um vazamento nuclear e de danos à saúde humana por esse vazamento nuclear são muito grandes, são drásticos. Será que vale a pena a gente continuar insistindo no risco da energia nuclear? Ou talvez, mesmo que a gente faça o uso dessa energia, que a gente esteja sempre em busca de maneiras que previnam esses danos, para minimizar os danos, porque quanto maiores os danos, maior a probabilidade que eles se concretizem, quanto maior os riscos, maior a probabilidade que os danos se concretizem e que eles sejam irreversíveis. Então, a gente tem que fazer sempre essa análise. Além do mais, pessoal, a proteção dinâmica do meio ambiente. A proteção aos riscos muda conforme a evolução da ciência. Então, olha, cada uma das medidas que a gente está tomando, a gente está descobrindo coisas novas, e aquilo que antes era tido como a resposta ideal deixa de ser. Então, assim como na própria natureza, nós temos os chamados equilíbrios dinâmicos. Então, eu estou consumindo oxigênio, os outros animais também estão consumindo oxigênio, mas tem outros seres que estão produzindo o oxigênio e retirando o gás carbônico que nós estamos soltando. Tem equilíbrio, também assim é com a ciência. A gente tem que abdicar dessas verdades absolutas e achar que porque já está bom é suficiente, que a gente não pode pesquisar ainda mais, porque quando a gente continua pesquisando, normalmente onde a gente começa a encontrar as inconsistências, os erros, as incongruências daquelas atividades, daquelas decisões que nós tomamos no passado. Além do mais, pessoal, lembre mais uma vez a obrigatoriedade dos princípios da prevenção e da precaução. É agir antes, agir antecipado, evitar que o dano se concretize. Então, se nós sabemos que tem um risco, nós vamos lá e tomamos todas as medidas mitigatórias que estão ao nosso alcance. Se a gente ainda não sabe o que é que vai acontecer, o que vai vir daquela nossa decisão, então que a gente haja no intuito de fazer estudos controlados antes de levar a toda a população.
Pessoal, estou disponível para todos vocês, seja pelo fórum, no site do Unileão Virtual, seja pelos grupos de WhatsApp, até mesmo no privado. Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão de debate, por favor, entrem em contato comigo, não guardem suas angústias sozinhos. O ideal é que a gente debata sempre. Apenas dar essa aula eu sinto que fica um material ainda mais pobre, mas é melhor isso do que vocês saírem no prejuízo. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado. Se gostaram da aula, curtem aí os vídeos. Se não gostaram, mande o feedback de vocês no que é que esse professor pode melhorar. Até semana que vem. Se Deus permitir, desejo muita saúde e paz para todos vocês.